O tempo, uma força implacável que nos arrasta do passado para o futuro. Um rio unidirecional que molda nossa existência. Mas e se o tempo não fosse um rio, e sim uma ilusão? Uma dimensão maleável, capaz de ser dobrada, esticada e até mesmo percorrida em diferentes direções. Desde os primórdios da filosofia até as equações mais complexas de Albert Einstein, a natureza do tempo tem sido um dos maiores enigmas da humanidade. A relatividade nos mostrou que o tempo é elástico, que ele pode acelerar ou desacelerar dependendo da gravidade e da velocidade. Mas o que aconteceria se existissem objetos tão exóticos no universo que pudessem não apenas distorcer o tempo, mas criar atalhos para o passado e o futuro? Prepare-se para mergulhar no fascinante e perturbador mundo das cordas cósmicas e sua intrigante conexão com a viagem no tempo. Para entender as cordas cósmicas, precisamos primeiro revisitar a obra-prima de Albert Einstein, a teoria da relatividade. Einstein revolucionou nossa compreensão do universo ao revelar que o espaço e tempo não são entidades separadas, mas sim um único tecido quadridimensional, o espaço-tempo. Objetos massivos como planetas e estrelas curvam esse tecido, e essa curvatura é o que percebemos como gravidade. Mais do que isso, a relatividade nos ensinou que o tempo não é absoluto, ele é relativo. Quanto mais rápido você se move ou quanto mais forte é o campo gravitacional ao seu redor, mais lento o tempo passa para você. Isso não é apenas teoria, é um fato comprovado por experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. Os relógios a bordo de satélites de GPS, por exemplo, precisam ser constantemente corrigidos para levar em conta os efeitos da relatividade. Caso contrário, nossos sistemas de navegação seriam imprecisos em quilômetros. Se o tempo pode ser distorcido pela gravidade e pela velocidade, o que mais poderia dobrar as regras da realidade? Imagine o universo como um vasto oceano. No momento do Big Bang, quando o cosmos era inimaginavelmente quente e denso, esse oceano primordial pode ter fervido e se resfriado de forma desigual, criando defeitos na própria estrutura do espaço-tempo. Essas são as cordas cósmicas, filamentos unidimensionais incrivelmente finos, mas com uma densidade e energia tão extremas que podem rivalizar com a de galáxias inteiras. Pense nelas como cicatrizes cósmicas, remanescentes de uma era em que o universo era um lugar muito diferente. Elas não são feitas de matéria comum, mas de pura energia, e se estendem por bilhões de anos-luz. Se existirem, essas cordas seriam como linhas invisíveis que cortam o espaço, como rachaduras no tecido do universo. E se elas existem, deveriam produzir efeitos gravitacionais perceptíveis. Mas por que isso importa? Porque se essas cordas forem reais, elas podem dobrar o espaço-tempo de maneiras que ainda não compreendemos totalmente, abrindo portas para fenômenos que desafiam nossa intuição, incluindo a possibilidade de atalhos para diferentes pontos no tempo. Procurar por cordas cósmicas não é como procurar planetas ou estrelas. Elas não brilham, não refletem luz e não emitem radiação diretamente detectável, mas elas podem deixar rastros. Um desses rastros seria um efeito conhecido como lente gravitacional. A teoria da relatividade de Einstein diz que objetos massivos curvam a luz ao seu redor. Normalmente, vemos esse efeito em galáxias e buracos negros, onde a luz de objetos distantes é distorcida e amplificada. No entanto, as cordas cósmicas fariam algo diferente. Elas duplicariam imagens de estrelas e galáxias de maneira perfeita, como se um espelho cósmico estivesse cortando a imagem ao meio. Se os astrônomos encontrarem esse tipo de duplicação em comum, duas imagens idênticas de um mesmo objeto distante, separadas por uma linha reta, isso pode ser a assinatura inconfundível de uma corda cósmica cortando o espaço entre nós e esses objetos distantes. Até agora, as evidências desse efeito são inconclusivas, mas a busca continua. É aqui que entra um método ainda mais promissor: as ondas gravitacionais. Quando uma corda cósmica se reconfigura por causa da gravidade, ela pode gerar ondulações no próprio espaço-tempo, ondas que se propagam pelo universo à velocidade da luz. Em 2023, o projeto NanoGrave, um consórcio de astrônomos que utiliza pulsares como detectores cósmicos de ondas gravitacionais, detectou sinais inesperados no estudo dessas ondulações. Alguns cientistas acreditam que esses sinais podem ser causados por cordas cósmicas gigantescas,
ou talvez por um fundo de ondas gravitacionais geradas por inúmeras cordas cósmicas espalhadas pelo universo. Se for verdade, isso significa que acabamos de dar o primeiro passo para comprovar a existência dessas estruturas. E se elas forem reais, surge uma questão ainda mais interessante. Seriam elas a chave para viajar no tempo? A ideia de viajar no tempo não é apenas coisa de filmes. A relatividade geral de Einstein já mostrou que o tempo pode ser alterado dependendo da gravidade e da velocidade de um objeto. Satélites em órbita, por exemplo, experimentam o tempo de forma um pouco diferente do que experimentamos na Terra. Mas as cordas cósmicas poderiam levar isso a um nível totalmente novo. Se duas cordas cósmicas se movendo em direções opostas se cruzarem no espaço, elas criariam um fenômeno conhecido como curva fechada do tipo tempo, ou um loop temporal fechado. Basicamente, um objeto que entrasse nessa região poderia viajar para o passado. Parece ficção científica pura, mas as equações da relatividade de Einstein mostram que isso não viola nenhuma lei física conhecida. É uma solução matematicamente válida. O problema, criar esse tipo de estrutura seria extremamente difícil. Precisaríamos encontrar duas cordas cósmicas, manipulá-las, o que exigiria uma tecnologia que beira o divino, e de alguma forma atravessá-las sem sermos dilacerados por sua energia absurda e campos gravitacionais intensos. Ainda assim, essa é uma das poucas soluções matemáticas viáveis para a viagem no tempo que não exigem matemática exótica ou energia negativa, coisas que ainda não sabemos se existem ou se podem ser criadas. Mas, se viajar no tempo for possível, então por que ainda não encontramos viajantes do futuro? Onde estão os turistas temporais? A ideia de viagem no tempo sempre esbarra em problemas filosóficos e científicos, sendo o mais famoso deles o paradoxo do avô. Se alguém viaja para o passado e impede o nascimento do próprio avô, essa pessoa nunca poderia ter nascido e, portanto, nunca poderia ter viajado no tempo. É um nó lógico que parece impossível de desatar. A física teórica propõe algumas soluções para isso. Uma delas é a teoria da autoconsciência de Novikov, que sugere que qualquer evento que ocorra no passado já está predeterminado. Ou seja, um viajante do tempo não pode mudar o passado, apenas fazer parte dele, garantindo que os eventos se desenrolem como sempre foram destinados. Outra possibilidade, ainda mais intrigante, é que cada mudança crie uma nova linha temporal. Ou seja, universos paralelos surgem a cada interferência. Isso significaria que o viajante do tempo não alteraria seu próprio passado, mas criaria um novo futuro em uma realidade alternativa. Ainda não sabemos qual dessas hipóteses, se alguma, está correta. Mas uma coisa é certa, se as cordas cósmicas forem reais, estamos prestes a descobrir mais sobre a própria natureza do tempo e talvez sobre a existência de múltiplos universos. O universo ainda guarda muitos segredos, e talvez um dia a resposta para a maior questão da humanidade esteja escondida em uma dessas cordas invisíveis, esperando para ser desvendada. As cordas cósmicas e a viagem no tempo nos levam aos limites de nossa compreensão. Você acredita que um dia seremos capazes de viajar no tempo? E qual paradoxo te intriga mais? Deixe seus comentários abaixo. Se você se fascinou com essa exploração nos mistérios do espaço-tempo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Cosmos Oculto para mais viagens pelos segredos do universo. Até a próxima!